Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Marta, do Biscuit da Marta, e eu vou dar uma aulinha para vocês dessa camponesa aqui. Para essa boneca, eu usei o rostinho modelado fofo do Maciel e o corpinho Lovely P, que é a coleção da Ileana Nunes. Tá bom? Vamos lá? Eu usei massa pele com a quantidade de 25 gramas, fiz uma coxinha e vou colocar ela bem aqui onde está o narizinho, tá? Vou pressionar bem e vou usar uma bolinha de 25 milímetros. Agora nós vamos desenformar, aqui, como ficou, da parte de baixo, tá? Pronto. Já sai assim a cabecinha bem perfeita. E nós vamos dar os retoques, tirar as rebarbas. Aqui eu faço a remarcação. Aqui tem os furinhos do nariz também, que eu faço uma outra marcação, né? Eu reforço ela. Pronto. Aqui eu não mexo mais nada. Só colocar os olhinhos agora. Para os olhinhos eu vou usar o F46 Marrom P, que também você encontra na Fabi Rodrigues. Eu posiciono aqui na rente essa altura aqui, ó, dessa marcação da boquinha, mais próximo possível do nariz. É a mesma coisa aqui. Vou posicionar na altura aqui, dessa marcação da boquinha, na linha do nariz. Eu tenho uma esteca aqui um pouco mais velha, ela é emborrachada de silicone, e aí eu vou pressionar aqui, ó, onde tá essa íris, é onde eu vou apertar, bem delicadamente. Pronto. Aqui é a mesma coisa, eu encosto onde tá a íris e vou apertando aos poucos. Pronto. Vejo se tá bem alinhado. Prontinho. Para colocar as orelhas, eu coloco nessa linha aqui dos olhos, ó, onde finaliza aqui, ó. Onde finaliza essa parte dos olhos, eu venho aqui nessa direção e coloco aqui. Aqui é a mesma coisa, onde tá essa linha aqui, finalzinho dos olhos, eu posiciono aqui. Vejo se tá certinho. Olha aqui. Pronto. E aqui com a esteca, eu seguro aqui atrás da orelhinha e faço esse furo. Seguro atrás da orelhinha e faço o furo novamente. Para o blush eu tiro o excesso aqui na minha mão, antes de colocar na bochecha da boneca, tá? Isso é importante. Quando é produção, eu já tiro todas as cabecinhas e no final eu venho passando o blush em todas elas. Com a mão bem leve, tá? Porque a peça ainda tá úmida. Se você quiser fazer isso quando secar, pode, mas eu prefiro com a peça ainda úmida porque adere melhor. E quando a peça seca, a gente ainda vai mexer muito nela, né? Colocando cabelo, roupinha. Então toda vez que a gente põe a mão aqui, vai saindo um pouco o blush. Então nesse momento eu já prefiro colocar. Aí também passo um pouco na testinha da boneca.
Pronto. Agora a gente vai colocar o brinco. Eu uso qualquer pedraria. Você pode usar qualquer pedraria que você tenha. Aí eu coloco aqui. A cola que eu tô usando é cola legítima. Ou você pode usar de lantejoulas também. Pronto. Com um palitinho de dente, pra deixar secar, eu coloco aqui, ó. Aqui depois o cabelinho vai tampar. E espeto no isopor dessa forma aqui. A bochechinha vai ficar firme, quando secar, vai ficar assim bem arredondadinha, não vai perder esse detalhe, né, redondinho. Aí eu deixo secar dessa forma. No outro dia, que eu faço o furo aqui, para o pescoço, né? Hoje eu vou tirar o corpinho também, deixo os dois secando, o corpinho e a cabeça. Só que a cabeça eu deixo assim. Pronto. Aqui eu vou arrastando para as duas perninhas e apertando um pouco mais aqui nessa parte, onde tem os pezinhos, para que possa completar totalmente o molde. E tiro aqui com cuidado. Continuo apertando um pouco mais firme para baixo, para completar bem aqui essa parte. Pronto. Aqui eu vou afinar o pescoço um pouco, para facilitar o encaixe depois. Fiz os cílios, usei tinta acrílica fosca, tá? E também passei uma base de unha aqui nos lábios da boneca. Peguei o pozinho do Emerson e também coloquei aqui nos furinhos do nariz e dentro da orelhinha da boneca para dar um charmezinho a mais. Faz toda a diferença. Um pinguinho branco nas bochechas, não pode faltar. Vamos tirar a botinha desse molde trio de sapatos. Vou preencher toda a cavidade. E com a peça seca, aqui eu já havia cortado um pouco da perninha da boneca e colocado um arame para estruturar. Com a esteca de faquinha do lado serrilhado, eu faço essa marcação para dar um efeito de costura. Abro um pouco a cavidade para ajudar na colagem da peça. Aqui eu faço a remarcação dos furos para colocar os cadarços. Passo um pouco de cola branca. Pronto, agora vamos encaixar com cuidado e depois colocar em cima da mesa para poder a peça ficar em pé. Aqui eu abri uma tira bem fininha e vou encaixando aqui com o boleador para fazer o cadarço. Para o vestidinho, eu abri uma massa bem fina e vou colocar aqui na medida que eu queira, tá? Vou passar um pouco de água para colar. Coloco primeiro na frente e rasgo um pouquinho a massa para fazer o acabamento. Rasgando fica melhor.
Aqui eu rasgo também, que aí fica mais fácil fazer a emenda. Com a esteca agulha eu faço a união aqui dessa parte de baixo do vestidinho. Vou usar um pouco de cola de lantejoulas e colar meia pérola na parte de cima aí. Só não coloco onde vou colar os bracinhos. Coloco só na frente mesmo, para dar um charme. Pronto, agora nós vamos fazer o solado da botinha. Eu uso esse molde, trio de sapatinhos, e eu só faço o solado com a peça seca. Por quê? Se a peça estiver molhada, você não consegue fazer. Então, cada solado aqui, ó, corresponde ao sapatinho de cima, tá? Como eu usei essa botinha aqui, o solado é esse. Eu faço um rolinho, pouca massa, e vou distribuindo aqui nessa cavidade. E aí, com a botinha seca, no outro dia eu faço. Você passa a cola aqui, ó, em toda a parte, bem pouquinha cola, não precisa ser muito. E aí o pulo do gato tá aqui, você encaixa aqui, ó, já o pezinho, porque vai dar certinho. Com a peça seca, o encaixe, ele é a conta certinha. Com a peça molhada você não consegue fazer isso. E aí você aperta um pouquinho e tira aqui, tá? Fica certinho. Encosta um pouquinho assim, pra ficar em pé a peça. E aí eu vou tirar o outro lado aqui. É bem simples. Bom, agora aqui nós vamos colar uma cestinha da camponesa. Você pode usar aí qualquer molde de cestinha que você tiver, tá bom? Na Fabi Rodrigues tem até a coleção da Nai, cestinha. Pode usar qualquer uma. Só que aí a gente vai esperar ressecar um pouco, você tira, deixa ressecar. Aí vem com cola de silicone, porque vai colar na sainha. Vem com a cola de silicone e coloca ela aqui, tá? Após dar uma ressecada. Pra aí depois a gente fazer aqui a manguinha e os bracinhos dela segurando aqui. Tiro os bracinhos e faço isso para arredondar. Com uma esteca de silicone, eu sempre faço esse acabamento nos dedinhos, tanto para marcar quanto para separar um pouco também, porque depois de seco realça mais. Dobro um pouquinho aí a parte do cotovelo do bracinho, arredondo os dois bracinhos, faço a remarcação novamente e marco aí os dedinhos, entre os dedinhos. Dobro. E agora eu vou encaixar aqui para ver se deu certinho e para fazer também a marcação aí, tá? Agora eu abri uma massinha pra gente fazer a manguinha da blusa, do vestidinho, bem fininha. E aí eu vou usar esse ejetor de flores, né? Cortador ejetor de flores da Blue Star. Esse aqui é o segundo, esse que eu vou usar. O segundo do menor pro maior. Já vou passar um pouco de cola. Passar aqui. Pronto. E apertar bem aqui. Eu vou tirar a segunda. E aperto. Pronto. Agora nós vamos encaixar o bracinho aqui.
vou encaixar a mãozinha aqui primeiro na alça e encosta aqui o bracinho e abaixa um pouco. Pronto. A primeira mãozinha, vamos pôr a mãozinha aqui primeiro, segurando a cestinha. Aí vocês apertam um pouquinho aqui, ó, entre o polegar e os outros dedinhos aqui, como se estivesse encaixando a mãozinha dela mesmo. E aí vem aqui, ó, com essa parte e encaixa aqui. Desce um pouquinho o bracinho dela, arruma sempre quando estiver soltando. E aqui você abaixa um pouquinho. Pronto. Abaixa um pouquinho os bracinhos dela, assim. Vou fazer a base do cabelinho usando este molde. Você pode utilizar qualquer molde que você tenha para fazer o fundo do cabelo. Aqui eu passo cola na cabecinha da boneca pra gente vir colando. E vamos acomodando. Estou fazendo aqui 5 cachinhos para o cabelo. Vou usar 2 de um lado e 3 do outro. Com o alisador, eu afino bem as pontas, aperto um pouco sobre a mesa e faço as marcações com a esteca. Uso uma esteca de agulha para fazer o cachinho. Eu não domino muito fazer manual. Eu já acostumei fazer dessa forma, eu acho mais prático. Aí veja que 2 eu fiz em uma direção e os outros 3 eu vou fazer na direção contrária, que vai ficar do outro lado do cabelo. Eu vejo aqui se ficou no tamanho bom, como que vai ficar, e aí eu venho passando cola. Cuidado, tem que passar pouca cola, né? Tem que tomar cuidado nessa hora aí para não ficar marcado depois. Aí eu acomodo bem e aperto lá em cima. Próxima orelha também eu firmo ele aí, atrás do cabelinho para ele não abrir depois de seco. Confiro de novo se tá certinho e venho passando a cola. Essas 2 mechinhas é na mesma direção que eu fiz o cachinho, tá? Os outros 3 cachinhos na direção oposta é para a gente usar do outro lado. Aí eu vou apertando aí com muito cuidado, venho com uma esteca agulha e vou puxando para fazer o acabamento. Vou acomodando da melhor forma. Pronto, agora nós vamos para o outro lado. Faço a mesma coisa. Confiro se está certinho, passo cola ali próximo à orelhinha, entre a testinha e o cabelo, para que depois de seco essa massa não venha abrir.
vou puxando ali pra cima e apertando também aí no fundo. Aperto também próximo à orelha. Passo cola aí nessa mechinha, bem pouquinha mesmo, bem pouca cola. E vamos acomodar novamente. Vamos sobrepor e puxando aí na parte de cima. Vamos alisando novamente para tirar as imperfeições e baixar um pouco esse volume, porque vai vir o chapéu. Agora o último cachinho, vamos finalizar com esse. Não gosto muito de tampar a sobrancelha da boneca, então eu tento o máximo não tampar. E também não gosto de tampar a orelhinha com o brinco. Eu faço o possível para deixar à mostra, tanto o brinco quanto a sobrancelha. Mas aí é uma questão de gosto, aí você faz da forma que você já tem costume, tá bom? Tô acomodando bem, passei cola e vou puxar esse excesso aí para trás. Vou alisando bem. Se precisar fazer também essa parte aí com água, pode, para garantir que não vai abrir depois. Eu gosto muito de água para fazer o acabamento final no cabelo. Vamos fazer aí 2 mechinhas super fininhas para fazer o detalhe no meio da testinha dela. Quanto mais fininho ficar a ponta, mais bonito vai ser. Aí eu fiz o acabamento aí na ponta e vamos encaixar. Eu puxo aí para trás, vou acomodando da melhor forma que eu vejo que fica melhor. E vou fazer mais um fiapinho de cabelo bem fininho, principalmente afinando a ponta. Depois que afinar a ponta, a gente faz o movimento aí do cabelo e vamos encaixar aí. Esse eu fiz do lado oposto. Puxei. E essa parte aí eu venho alisando e se quiser também, igual eu falei, passar um pouco de pincel com água, pode. Aí eu vou passando o pincel com água para garantir que cole bem essa parte aí e não solte. Prontinho. Para fazer o chapéuzinho, eu usei desse conjunto aqui de cortadores, o maior, tá bom? Aí eu passei uma textura, fiz uma textura e cortei aqui. Para dar esse acabamento aqui na peça, eu usei um boleador assim, tá? E fui apertando aqui as pontinhas. Aí para cortar eu usei a régua de 3 milímetros. Então vamos lá. Vamos fazer esse processo em toda a borda. Passei cola aqui onde eu quero que o chapéu pegue, né? Que vai ser mais ou menos aqui um pouquinho abaixo da metade. E aqui onde eu fiz a textura que vai ficar pra baixo, tá? E aqui, ó. Vamos começar aqui. Ó. E vamos puxar pra frente aqui esse chapéu. Pra aba nós vamos usar 5 gramas de massa. Faz uma bolinha, faz um rolinho. E aí você afina as 2 pontas. Vem aqui, faz esse movimento. Vem aqui, faz esse movimento. E aí nós vamos encaixar aqui.
Passa a cola. Com algum rolinho de textura, você vem marcando aqui. E com o mesmo boleador, nós vamos puxar aqui. Pronto. O laço você tem que tirar na hora que vai colocar, porque se você tirar antes, você não consegue fazer o encaixe aqui. Pronto. Aí eu já tirei uma florzinha também e vou colocar ela aqui. A florzinha você já pode deixar pronta, para que na hora que apertar aqui ela não danificar. Pronto. Agora nós vamos decorar aqui a cestinha com as flores, colocar algumas folhinhas aqui e aqui também, e aí já vai estar pronta a nossa camponesa. E assim ficou a nossa camponesa pronta. Espero que essa aula tenha ajudado vocês a tirar as dúvidas. Fiz com muito carinho. E aqui eu fiz todo o acabamento final, sombreamento no vestido, fiz os poás no laço, no vestido também. Apliquei umas borboletinhas na fitinha, no tule e coloquei pérolas. Até a próxima aulinha. Beijos!